aulas daqui por diante acontecerão desta forma enquanto durar o confinamento, tá? Então, a disciplina de hoje, vocês entraram lá na disciplina, no encontro 1, na aula 1, na sessão 1, você tem esse link. Esse link dessa disciplina, ele permanecerá lá de hoje até enquanto durar o confinamento, tá? Então, nós não temos um prazo aí determinado ou alguma coisa que, vamos parar tal dia. Não, por enquanto, nós vamos continuar desta forma. Segunda coisa, a nossa aula de hoje, ela estará disponibilizada na aula do encontro 4. Essa aula ela está sendo gravada, tá? E depois ela vai ser disponibilizada no encontro 4. Então, se por acaso você não entender alguma coisa hoje, não compreender alguma coisa, não se desespere. Vai lá, escuta a aula novamente, anote a sua dúvida, anote a sua pergunta, e de preferência, porque a internet está um pouco instável, é muita gente usando o Microsoft Teams, basicamente é o Brasil todo utilizando isso, não só a nossa instituição, mas como outras instituições, outras empresas, outros escritórios. Está todo mundo trabalhando da mesma forma. Então, pode ser que a gente tenha problemas aqui de entender alguma coisa, de escutar alguma coisa. Então, não tem problema, não se desespere. Depois você pode assistir essa aula com mais calma. De repente, você não entrou nesse dia por algum motivo. Também não tem problema algum. Você vai lá, veja onde está disponibilizada a aula e você pode assistir essa aula novamente, tá? De preferência também, dependendo da sua habilidade, tá? Cada um tem um jeito de fazer, eu acho que seria mais interessante você anotar as suas perguntas, né? E se quiser fazer na hora, tudo bem, você pode fazer, não tem problema algum, mas se quiser também, você pode depois me mandar essa questão por e-mail, essa pergunta por e-mail, e eu respondo para você por e-mail, tá? Ou, se você quiser também, não tem problema algum, dependendo da minha disponibilidade, você pode me chamar no Microsoft Teams e a gente tira essa dúvida aí pessoalmente. Não seria o mais ideal, né? Porque o ideal é que todo mundo esteja junto, mas, se for o caso, você se sentir mais à vontade, vou fazer desse jeito mesmo. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? Para a gente relembrar, porque a gente ficou muito tempo aí afastado, alguma coisa a gente pode ter esquecido, então a gente vai fazer aí uma revisão e vamos avançar na nossa matéria, tá? Então, nós estamos ainda na unidade 1, né? Talvez estivéssemos terminando a unidade 1 para entrar na unidade 2. Então, a unidade 1, ela fala sobre o conceito de auditoria e o conceito de consultoria, tá? Então, qual é o conceito de auditoria? Consultoria é uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração voltada para o exame e análise da adequação, da eficiência, que é a ação que é tomada, e da eficácia, que é o resultado. A efetividade, o que se deseja, que é o custo-benefício, né? E a qualidade nas ações, nas prestadoras de serviço, sobre os aspectos quantitativos, que é a produção e a produtividade, e dos qualitativos e contábeis, recursos operacionais, observância de preceito ético e legal. Também a auditoria, ela consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos através da observação, da medição, do ensaio e de outras técnicas apropriadas de uma atividade, de um elemento ou de um sistema, para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e pelas normas vigentes e determinar se aquelas ações daquela empresa e os seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas, segundo o que preconiza a Receita Federal, o que preconiza as leis, normas, regras e tudo mais, tá?
Então, o que significa o conceito de auditoria? O conceito de auditoria nada mais é do que uma determinada pessoa, uma determinada empresa, uma determinada consultoria verificar a sua documentação, verificar aquilo que está sendo feito dentro da empresa, tá? Para saber se ela está trabalhando em cima das normas, em cima dos procedimentos legais, para que ela não possa tomar uma multa, para que ela não possa ser penalizada, se for uma empresa de capital aberto, para que os acionistas não sejam prejudicados, tá? Os acionistas são aquelas pessoas que estão investindo dinheiro na empresa, que estão colocando dinheiro na empresa, para que depois eles possam ter aí um rendimento de tudo isso, tá? O retorno do seu capital financeiro. Então, a auditoria, ela justamente vai fazer isso, ela vai garantir a qualidade do serviço prestado em respeito às normas técnicas, éticas, administrativas, previamente estabelecidas, ok? Então, a auditoria, ela vai verificar, ela vai orientar, né, mediante uma coisa que ela possa descobrir, ela vai orientar a empresa, vai mostrar, indo pelo caminho errado aqui, você precisa fazer assim, você precisa fazer assado, tá? Vamos lembrar bem que a auditoria não tem a função de penalizar ninguém, tá? Um auditor, ele não está lá para penalizar ninguém, ele está lá simplesmente para conferir o que a empresa está fazendo, verificar a sua documentação e, mediante algum erro, digamos assim, ou algum procedimento incorreto, não vamos nem dizer erro, vamos dizer um procedimento incorreto, porque às vezes a pessoa fez alguma coisa errada, né, incorreu no erro, digamos assim, não porque quis, mas por falta de conhecimento, por falta de habilidade, por falta de acompanhamento, por falta de instrução, enfim, uma série de coisas, tá? Então, antes da gente julgar o que está sendo feito, vamos analisar, vamos verificar, para que depois a gente possa dizer se está errado ou se não, tá? O objetivo também da auditoria é implantar medidas corretivas, quer dizer, ele descobriu alguma coisa, ele descobriu algum erro, alguma coisa que está fora do padrão, ele vai informar a empresa. Olha, isso está sendo feito desta forma e deve ser feito desta. Tá? Vamos corrigir aqui. Ele também revisa as normas ou ainda elabora instruções que permitam o contínuo aperfeiçoamento do sistema. Tá? Ele verifica a adequação, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, tá? Contratados ou próprios, aferindo a preservação de determinados padrões. Então, aqui, nós vemos, aqui, pegando um resumo desse objetivo, que ela não tem a intenção de prejudicar ninguém, mas ela tem a intenção de mostrar, olha, você está utilizando este caminho e não é correto utilizar esse caminho, você precisa usar este caminho aqui, tá bom? Bom, esse é um apanhado do conceito de auditoria. Alguém quer perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa? Não, você já tinha passado bem a outra aula lá, até também fiz as anotações aqui, acho que está bem explicadinho. Nete? Oi? Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Foi só uma revisão do que você está falando hoje, a gente já tinha anotado em aula. Pode prosseguir. Perfeito, então. Bom, a Sandra, eu não consigo, Sandra, se você tiver alguma dúvida, você envia mensagem, tá bem? Se quiser me mandar no WhatsApp também, eu passo a pergunta também. Isso, também pode fazer isso. Então, vamos lá. Vamos falar agora de consultoria. Também vamos fazer aí uma revisão, vocês vão acompanhando aí, tá? A consultoria, como o próprio nome está dizendo, é o ato de você consultar, de você dar um conselho, de você sentar com a pessoa, né? Escutar o que a pessoa tem, e baseado no que ela está te falando, você vai
aconselhar, você vai fazer uma consulta. Tá? Falando em consultoria, para vocês terem um paralelo, para a gente criar um paralelo aqui, é a mesma coisa quando você vai no médico, né? Você vai fazer uma consulta, você vai pedir a ele um conselho. Então, você vai chegar lá e vai dizer, doutor, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor no pé, eu sinto dor no dedo. E baseado numa série de perguntas que ele vai te fazer, ele vai te dar um prognóstico. Na consultoria na empresa, é a mesma coisa. O consultor, ele vai sentar com você, ele vai conversar com você, ele vai te fazer uma série de perguntas e, baseado nessas perguntas, ele vai te dar um prognóstico, ele vai mostrar para você como a sua empresa está e o que pode ser feito para chegar onde você gostaria de estar. Tá? Então, o que acontece? Na consultoria, geralmente, as empresas são chamadas para prestar o serviço quando a empresa já está lá no fundo do poço, no fundo do buraco, né? Ninguém chama uma consultoria quando ela está por cima, né? Quando ela está bem, quando ela está vendendo, quando ela está produzindo, quando ela está faturando, aquelas coisas todas. Infelizmente, as empresas contratam uma empresa de consultoria quando realmente ela está naquela situação já que não tem mais fôlego, digamos assim, né? Então, fica muito difícil a empresa de consultoria tirar essa empresa daquela situação. Pode acontecer de tirar? Claro, pode, né? Arrumam novos investidores, novas pessoas que queiram investir na empresa, injetar dinheiro, você consegue. Mas é difícil. Geralmente, quando a empresa está numa situação muito delicada, é difícil investir nessa empresa, porque ele pode ter na cabeça assim, eu vou colocar dinheiro aqui, mas a empresa já está numa situação muito ruim, vai levar muito tempo para eu tirar dinheiro, aquela coisa muito delicada, tá? Então, fica uma coisa difícil, mas pode acontecer. Nós temos que ter também na cabeça que a empresa de consultoria não é empresa mágica. Ela não vai fazer mágica. Ela vai depender muito da capacidade da empresa, ela vai depender muito dos colaboradores dessa empresa, do que está sendo feito, de que forma está sendo feito, para depois poder tomar uma determinada ação, tá? Muito bem. Qual é a importância da consultoria nesse contexto? O apoio especializado para a definição e resolução de um problema minimiza as chances de falha em uma solução. Então, se você tem uma empresa de consultoria, que você pode trocar uma ideia, que você possa perguntar, que você possa ter um conselho, é óbvio que antes de você fazer alguma coisa, o conselho ele é bem-vindo. Ele tanto pode te levar para um lado como para o outro. Aí cabe a você aceitar esse conselho. Coisa que você tem uma dúvida, por exemplo, na sua vida pessoal, você tem amizade com uma determinada pessoa, você confia muito numa determinada pessoa, você senta com essa pessoa, conversa com essa pessoa e expõe o seu problema, tá? Aí essa pessoa vai dizer para você, olha, eu se fosse você, agia desta forma, agiria assim, agiria assim, então ela está te dando conselho. Então, cabe a você seguir ou não esse conselho. E é claro que você, escutando esse conselho, lá na frente você pode não errar, porque você já teve os seus olhos abertos aqui atrás. Então, é muito importante de você uma determinada cada dia mais concorrente é uma grande vantagem competitiva, tá? Mas é importante ressaltar que o serviço de consultoria não é importante apenas para apoiar soluções de problemas. O apoio de consultoria, ele pode ser essencial para melhorar processos, melhorar atividades e evitar que problemas aconteçam. Então, basicamente, a consultoria, ela vai te melhorar os seus processos, então ela vai revisar a maneira que você
está fazendo dentro da empresa, está trabalhando dentro da empresa, tem lá suas normas, seus procedimentos. Então, você pega o material A, leva para o ponto B, do ponto B ele vai para o C, do C ele vai para o D, para o E e termina no F. Então, esse é o seu processo. Tá? Chamando a consultoria, ela pode analisar esse processo e dizer assim, olha, em vez do A ir para o B, é interessante o A ir para o D, voltar para o B, ir para o C, depois ir para o E para o F. Percebe? Então, ele muda o processo e faz com que você tenha uma agilidade. Ok? Ele melhora também a sua atividade, para que problemas futuros não te aconteçam. Você pode ter uma consultoria interna e você pode ter uma consultoria externa. Geralmente, o que acontece? Quando você contrata uma consultoria, geralmente ela é uma consultoria externa. Você está ouvindo bem, Janaína? Tô. Às vezes dá umas travadinhas, mas dá para escutar. Tá, então, peraí. É que eu estou vendo que você está franzindo a testa. É que tem hora que tirar. Eu vou colocar o microfone, então, para ficar melhor. Tá bom. Talvez seja esse tipo de problema, tá? É que eu vi você franzir a testa, eu falei, ela está franzindo, eu acho que está tendo algum problema. Então, se vocês tiverem problema, vocês dão um toque, tá? Tá bom. Então, nós temos ali a consultoria interna e temos a consultoria externa, tá? Geralmente, o que acontece? A empresa contrata uma consultoria externa para resolver um determinado problema dentro da empresa, ou para fazer alguma mudança, ou para fazer uma implantação de normas, procedimentos, sistemas, enfim, alguma coisa que a empresa queira arrumar. Então, conforme ela contrata essa consultoria externa, a consultoria ela começa a trabalhar, e o trabalho de consultoria, às vezes, não é um trabalho curto, é um trabalho de longo prazo, ele não é um trabalho de curto prazo, tá? Ele é um trabalho de longo prazo. O que acaba acontecendo? Às vezes, a empresa resolve contratar esse consultor para que ele trabalhe internamente. Isso vai fazer com que o custo da consultoria diminua. Tá? Então, ele passa a ser um consultor interno. Tá? Então, nós temos aí a consultoria interna e temos a consultoria externa. Tá? Também nós temos a consultoria padronizada ou a consultoria artesanal. A consultoria padronizada é aquela que o cara já vem com o pacotinho pronto. Tá? Eu vou fazer primeiro isso, depois eu vou fazer esta parte, depois eu vou fazer esta parte, e a consultoria artesanal é aquela que a pessoa vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá? De acordo, ele vai analisar, vai ver o que você precisa e vai adequar a consultoria mediante aquilo que você necessita, tá? É aquela que ele vai fazer num determinado departamento ou uma determinada situação que a sua empresa está passando, ok? Eu quero fazer uma consultoria na produção, eu quero fazer uma consultoria no departamento de RH, eu quero fazer uma consultoria na portaria, enfim, é aquela especializada. A consultoria total, ele vai te fazer uma consultoria na empresa toda. Ele vai começar lá na portaria, com os guardas, com os seus porteiros, com a recepção, e vai terminar lá na expedição, na entrega, ou, propriamente dito, no seu cliente, que é o final, tá? Ele pode ir até o seu cliente, por exemplo, e dizer como é a mercadoria, como está chegando, se a pessoa que entrega é uma pessoa cordial, se a pessoa está uniformizada, está asseada, se a pessoa é educada, enfim. Ele vai fazer aquilo que, mediante conversa entre a empresa e entre o consultor, mediante aquele questionário que ele está te perguntando, levantou o prognóstico, ele vai chegar nesse final. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma coisa? Não.
Carolina que chegou, tudo bem? Tá ouvindo? Bom dia, tô sim. Bom dia. Bom dia para você, que bom. Tudo isso Então, que você vamos lá. tá lá na unidade 1, né? Nós estamos na unidade 1, isso. Nós estamos na unidade 1, tá? Nós não vamos sair da unidade 1 hoje, é impossível, tá? Com o tempo que nós temos de tempo, nós estamos na unidade 1, ok? Se vocês permitirem, se for o caso, tá? A gente pode estender até mais um pouquinho. Eu não sei como é que está o dia de vocês, o que vocês precisam fazer. Mas se for o caso de estender um pouquinho, eu não me importo. Mas eu dependo de vocês, tá? Também não há prejuízo para ninguém. Se alguém chegar e falar assim, não, eu preciso sair 9h15, porque eu também vou entrar em trabalho em home office ou mulher office, na minha empresa, então tudo bem, tá? E na próxima aula a gente continua, não tem problema algum, tá bem? Então, vamos lá. Falando ainda de consultoria, quais são os pontos fortes e os pontos negativos dentro da consultoria, tá? Então, vamos pegar aí, por exemplo, consultoria interna. Qual é o ponto forte, o ponto positivo da consultoria interna, por exemplo? Que na consultoria interna, você tem uma familiaridade com os procedimentos da empresa. Como você trabalha internamente, como você está na empresa, como você está no dia a dia da empresa, você tem uma familiaridade melhor com tudo que acontece dentro da empresa, porque, afinal de contas, você faz parte da empresa, né? Você não está só passando por ali, você não está só conversando com as pessoas. Você tem o seu dia a dia dentro da empresa. Então, você conhece todos os departamentos, você conhece todas as pessoas, você conhece todas as normas, todos os procedimentos, você conhece o dia a dia da empresa, você conhece o dia a dia das pessoas. Então, isso é um ponto positivo para uma consultoria interna. Outro ponto positivo é o conhecimento relativo à forma de trabalho das equipes, que foi o que a gente acabou também de completar aqui, né? Você sabe como cada departamento trabalha, como cada equipe trabalha, você conhece cada equipe, conhece cada pessoa, né? Porque o importante, mais na consultoria do que na auditoria, é você conhecer as equipes de trabalho, tá? Na consultoria, você trabalha muito com pessoas, e na auditoria, você trabalha muito com procedimentos, com normas, com regras, com leis, de que jeito aquilo está sendo feito. Então, uma das grandes diferenças também, a gente já pode até abordar isso agora, né? Uma das grandes diferenças entre a auditoria e a consultoria é justamente essa. Na auditoria, procedimentos, de que maneira as coisas estão sendo feitas, se estão sendo feitas em cima de normas, procedimentos, regras, leis, enfim, se está atendendo aí um requisito. Já na consulta, né? Primeiro eu vejo a pessoa, como a pessoa está fazendo isso, de que jeito que ela está fazendo, por que ela fez. Né? Eu ligo muito para a pessoa, tá? Já na auditoria, não. Na auditoria, eu ligo muito para o procedimento, ok? Bom, temos pontos positivos na consultoria. Quais são os pontos negativos na consultoria? Primeiro, você tem menos experiência no que diz respeito à análise de casos diversos, tá? E também tem uma restrição à realidade da empresa, ok? Então, analisando o caso, eu não tenho ali muita experiência daquele caso, porque eu sou um generalista, né? Eu não sou um especialista, eu sou um generalista. Então, eu não tenho muita experiência naquilo. E eu tenho uma restrição à realidade da empresa. Por quê? Porque como eu trabalho só dentro de uma realidade, eu não vejo as outras realidades. Então, eu não tenho comparação com as outras realidades. Eu só tenho comparação com a minha realidade. Tá? Eu preciso me especializar, eu preciso sair fora do meu foco, eu preciso sair fora do meu quadrado, eu preciso estar em outros quadrados para poder fazer essa análise.
O outro ponto negativo é uma menor liberdade de expressão devido ao vínculo empregatício. Então, vamos dizer assim, que eu tenho um respeito humano, né? Como eu sou funcionário da empresa, eu tenho uma barreira, eu crio uma barreira, né? A empresa, ela não me vê, entre aspas, como um consultor, ela está me vendo como um funcionário dentro da empresa. Em contrapartida, o funcionário, ele não se vê como um consultor, ele se vê como um funcionário da empresa, ok? Então, a mesma coisa aqui, vamos pegar aqui a relação entre professor e aluno. Às vezes você quer dizer alguma coisa para mim, mas esbarra naquilo que você fala assim, mas espera aí, eu sou aluno, ele é professor, se eu falar ele pode me penalizar, porque eu sou aluno, é ele que manda, então eu fico assim meio que, né, meio com o pé atrás, eu crio uma barreira, e eu não devo fazer isso, né? Eu preciso quebrar essa barreira e eu preciso colocar a minha função, o meu trabalho acima de qualquer coisa. Então, o que acontece entre professor e aluno é o que tem que acontecer também na empresa, tá? Eu preciso ter respeito pela pessoa, óbvio, tá? Mas eu tenho que deixar o respeito humano de lado. Então, se a empresa está fazendo alguma coisa de errada e eu estou ali justamente para verificar isso, eu tenho que chegar para a pessoa e dizer, olha, você está agindo errado neste ponto, você precisa consertar esse ponto, você precisa acertar esse ponto para poder seguir em frente, tá? Eu não posso deixar que o respeito humano se sobreponha ao que tem que ser feito mesmo, na realidade, tá? A mesma coisa entre professor e aluno. O mesmo, se você perceber que o professor está fazendo alguma coisa errada, você vai perguntar, olha, isso aqui eu vejo dessa forma, eu não vejo assim. Tem que questionar, tem que perguntar. Na empresa, a mesma coisa. Então, o consultor interno, ele esbarra muito por esse lado, né? Ele esbarra muito por isso, por esse respeito humano. Vamos ver a consultoria externa, os pontos positivos da consultoria externa. Na consultoria externa, o consultor, ele tem uma maior experiência devido ao fato de trabalhar com diversas empresas em diversos cenários. Então, isso é um diferencial muito grande, tá? Não só para um consultor, mas também como um profissional de um determinado segmento, e a gente pega aí o segmento de vocês aí, consultoria em RH, é muito importante que nós tenhamos uma grande experiência. Então, tudo bem, o meu foco é consultoria em RH, mas eu tenho conhecimento em consultoria em RH numa prestadora de serviço, numa empresa comercial, numa empresa industrial, numa empresa de limpeza, numa papelaria, num bar, tá? Então, eu abro todo o meu leque, né? Eu tenho conhecimento em vários segmentos. Eu trabalho em empresas que têm 10 funcionários, mas eu trabalho numa empresa que tem 500 funcionários. Ok? Então, o conhecimento numa consultoria externa de vários segmentos, de várias áreas, é primordial, é um diferencial muito grande. Também um ponto positivo na consultoria externa é a liberdade de expressar a sua opinião e de criticar, pois a inexistência de vínculo empregatício faz com que não haja o receio da retaliação. Então, vê a diferença do interno para o externo. O que é negativo em um, ele passa a ser positivo no outro. Então, consultoria externa, você chega com um monte de coisa, porque se ele não gostar daquilo que você está falando, o máximo que vai acontecer é contratar mais, mas você continua com seus outros clientes. Não existe uma retaliação. Tá? Tudo isso de uma forma menos educada, mal educada. Não, você vai sentar, vai conversar e vai mostrar, mas você não vai ter medo da retaliação, como se você fosse um empregado. Ok? Então, o conhecimento e o fato de você não ter
nenhum tipo de vínculos positivos na consultoria externa. Quais são os pontos negativos na consultoria externa? O primeiro, pouco conhecimento de questão da empresa. Então, aí, olha, o que é ponto positivo na consultoria interna, ele passa a ser um ponto negativo na consultoria externa. Por quê? Porque na consultoria interna você vive aquilo todo dia, então você tem um know-how muito grande. Na consultoria externa, não. Eu estou chegando ali agora, eu estou entendendo aquilo agora, o funcionário está me explicando em poucos minutos o que acontece ali, né? E eu preciso ter a capacidade de entender para me poder seguir adiante. Então, é uma dificuldade muito grande, porque você precisa ter uma habilidade, tá? Muito grande para entender o que ele está fazendo. E na consultoria externa, nós temos um agravante aí, o que acontece? Muitas vezes o funcionário, ele esconde, ele sonega a informação. Tá? Então, você senta, conversa com o funcionário para entender o que ele está fazendo, de que forma... E ele, com receio do consultor, de mudar alguma coisa ali, né? De achar que ele vai perder o emprego, vai acontecer alguma coisa, ele começa a sonegar a informação. Então, essa é uma dificuldade muito grande de consultor interno, que é o que a gente acabou de falar aqui. Ele não tem conhecimento do que acontece dentro da empresa. Então, é uma dificuldade muito grande. E o segundo ponto é que ele tem menos acesso às equipes, que é o que a gente acabou de comentar, né? Ele tem uma barreira muito grande para conversar com as equipes, para entender as equipes, né? Uma retaliação aí da equipe, a sonegação da informação, dificuldades, né? Muitas vezes ele tem dificuldade para conversar com as pessoas, agora eu não posso te atender, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, enfim, uma série de coisas aí, tá bom? Entendemos essa parte? Alguma pergunta, algum questionamento? Eu ia perguntar mesmo, realmente nem todos os funcionários, acho que deve passar as informações, mas você já respondeu, né? Que eles ficam com medo, às vezes, falar, não, ele vai me dedurar, vai falar, né? Então, realmente, acho que alguns não devem falar tudo, né? Isso mesmo, tá? Tanto a consultoria interna como a consultoria externa, elas vão sofrer nesse ponto, tá? Isso é uma coisa que acontece tanto na interna quanto na externa. Só que na interna, como o funcionário ele faz parte da empresa, qualquer sonegação de informação que ele não receber, lá na frente ele vai pegar, não tem por onde. Né? Ele é funcionário da empresa, fica fácil para ele pegar tudo isso. Já para o externo, ele vai pegar essa sonegação, ele vai pegar também essa sonegação. Se ele for um cara esperto, se for um cara experiente, tá? Se ele tiver bastante conhecimento, ele também vai pegar isso. Só que ele vai demorar mais para pegar, se pegar, tá? Porque... desculpa. Por quê? Porque dependendo da quantidade de tempo que ele vai ficar lá, do trabalho que ele está fazendo, que ele está desenvolvendo, pode até ser que possa não chegar a ele vai passar por cima disso. Mas, em algum determinado momento, ele vai acabar descobrindo que foi passado para trás, digamos assim, que houve a sonegação, que alguma informação foi escondida, ou que alguma informação foi passada de uma forma errada, né? Ou que algum colega dentro da equipe não foi mencionado, faz parte de um determinado processo, mas ele omitiu um determinado colega, porque esqueceu ou porque fez proposital, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mais alguém? Ok. Tá bom, então vamos lá. Carol, quer falar alguma coisa? Não, no momento ainda não. Tá bom, então. Então vamos lá. Bom, como vocês estão fazendo curso de consultoria em RH, né? Vocês pretendem ser consultores, que é um ramo muito bom. Vocês têm vários caminhos de serem consultores. Não precisa ser só consultor de recursos humanos, ok? Você pode ser um consultor em finanças,
você pode ser um consultor em gestão empresarial, você pode ser um consultor em marketing, você pode ser um consultor em vendas, você pode ser um consultor ambiental, você pode fazer consultoria por pacote, enfim, você tem aí vários caminhos para trabalhar como consultor. Você não precisa ficar amarrado na consultoria de recursos humanos, ok? Embora, se você tenha escolhido ser consultor de recursos humanos, é porque realmente você tem uma queda para trabalhar com pessoas, para conversar com pessoas, para tratar com pessoas, ok? Então, você pode se especializar na consultoria de recursos humanos. Então, por exemplo, você pode, depois de fazer esse curso de recursos humanos, por exemplo, você pode fazer um curso, vamos dizer assim, uma pós-graduação em psicologia, por exemplo, ou fazer um curso, um bacharelado em psicologia. Então, você vai trabalhar com recursos humanos na área de psicologia. Você vai, por exemplo, trabalhar na área de recrutamento e seleção. Tá? Então, você vai sentar, você vai selecionar, por exemplo, uma determinada pessoa. Então, você vai ser o selecionador, você vai ser aquela pessoa que vai aplicar testes, vai conversar com a pessoa, vai perguntar para a pessoa, olha, todos nós já passamos por essa situação, né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Por que você... que bicho você seria, que animal você seria dentro da empresa, né? Aí entra naquelas coisas, eu quero ser o leão, eu quero ser a formiguinha, aquela coisa que todos nós já passamos hoje em dia, ok? Então, você necessariamente pode ou não querer trabalhar com a consultoria de recursos humanos, tá bom? Muito bem. Mudando agora, vamos falar de subsistemas de recursos humanos, tá? Então, o recursos humanos, ele é um sistema, ok? Isso era na seção 1.2, tá? Os subsistemas em recursos humanos. Então, recursos humanos ele é um sistema. E depois de recursos humanos, você tem os seus subsistemas, ok? Então, por exemplo, quais são os subsistemas que nós temos em recursos humanos? São eles. O primeiro, agregar pessoas. Então, nós vamos ver alguns nomes aqui que são nomes diferentes de tudo aquilo que a gente escutou em toda a nossa vida. Porque as coisas, elas vão se aprimorando, né? Elas vão mudando, e a gente precisa acompanhar a tecnologia. O que nós estamos passando hoje, por exemplo, é justamente isso, é uma mudança de paradigma. Ok? Essa mudança, ela vai agradar algumas pessoas, e, óbvio, ela vai agradar outras pessoas. É a mesma coisa que auditoria e consultoria. Quando nós recebemos auditoria dentro da empresa de consultoria, você pode reparar que ela agrada algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela desagrada outras pessoas, né? Tem aquele que fala assim, vai ter mudança, vai mexer no meu sistema, vou perder o emprego e tudo mais. E aquelas outras pessoas que têm uma visão maior, ela fala, puxa, que legal, a empresa trouxe uma consultoria, uma auditoria, vamos melhorar os nossos processos, os nossos procedimentos, estou vendo agora uma luz no fim do túnel, poxa, posso crescer dentro da empresa, porque eu conheço isso, conheço aquilo. Então, em tudo na nossa vida, nós temos ali os prós e os contras. Né? O que nós estamos vivendo é bem isso, né? Nós tivemos que rapidamente mudar os paradigmas para que a gente possa continuar nas nossas atividades. Senão eu acabo ficando para trás. Né? Então, vamos lá. Então, nós temos os subsistemas. O primeiro, agregar pessoas. Depois, nós temos o segundo subsistema, aplicar pessoas. O terceiro, recompensar pessoas. O quarto, desenvolver pessoas. O quinto, manter pessoas. E o sexto, monitorar pessoas. Tá? Tudo que eu estou falando para vocês, que a gente está colocando aqui,
vocês encontram no LDI de vocês, tá? No livro didático aí de vocês, tá? No LDU, livro didático único. Mas algumas considerações que eu estou fazendo, óbvio, não está no livro. São considerações que eu estou fazendo aqui, que você pode anotar agora, dependendo da sua capacidade. Se você não conseguir, não se preocupe. Essa aula vai estar gravada, vai estar lá na unidade, na seção 1.4, tá? Aula da seção. Então, depois você vai ter essa aula postada lá. Então, se você quiser depois rever, né? Escutar, né? Nos seus momentos de lazer, enquanto você está em casa, né? Você vai poder escutar quantas vezes essa aula, né? Todos nós aqui já estamos cansados, né? Na sexta-feira eu falei assim, que bom, chegou o final de semana. Como se adiantasse alguma coisa, não é mesmo? Mas tudo bem, são coisas que a gente precisa passar. Tá? Então vamos lá. E para a gente agora, essa aula está sendo ótimo, né? Porque estamos mudando um pouco tudo aquilo que a gente estava fazendo até agora. Então vamos lá. Bom, agregar pessoas. O que significa agregar pessoas? Significa você colocar o anúncio no jornal, na internet, na porta da sua empresa, né? Então, aplicar pessoas significa contratar pessoas, ok? Então, o objetivo do agregar pessoas é incluir novas pessoas na empresa. Então, eu vou contratar pessoas, eu vou recrutar pessoas, eu vou selecionar pessoas. Tá? Então, o agregar pessoas não significa só você agregar pessoas quando você está precisando de alguém. Olha, o departamento comercial, nós vamos aumentar aqui o nosso quadro do departamento pessoal, nós vamos aumentar a nossa equipe do departamento comercial, né? E nós precisamos contratar uma pessoa. Então, a isso eu chamo de agregar pessoas. Eu vou recrutar, eu vou selecionar uma pessoa, tá? Mas o agregar pessoas também significa você provisionar pessoas. Então, qual é uma função primordial do Departamento de Recursos Humanos? É ter um banco de dados de currículos. Tá? Então, você não ignorar os currículos. Então, a pessoa te enviou um currículo, o que você faz? Você guarda aquele currículo por ordem alfabética, por ordem de cargo, por ordem de departamento, de seção, não importa. Mas você deixa lá e faz um banco de dados. Mas a minha empresa recebe tudo pela internet. Que ótimo! Salve aquele currículo numa pasta, num determinado lugar, que você tem lá uma provisão. Quando a empresa necessitar de um determinado funcionário para esta ou para aquela função, você tem um banco de dados de currículo. Você vai lá e fala, olha, vou chamar esta pessoa, vou contactar esta pessoa. Né? Então, o agregar pessoas é isso. Você recrutar e selecionar pessoas e também manter ali uma provisão de currículos. Depois eu tenho aplicar pessoas. Então, o que é aplicar pessoas? É aquilo que a gente chama de ensinar o trabalho para aquela pessoa. Ensinar a função àquela pessoa. Então, o coitadinho chega dentro da empresa, né? Algumas empresas contratam o funcionário entra, ele já pega o funcionário e fala, esse aqui é a sua mesa, esse aqui é o seu computador, o cara vira as costas e vai embora, o pobrezinho não sabe nem onde é o banheiro. Né? Todos nós já passamos por essa situação. Coitadinho não sabe nada, né? Retém, coitado, ele fica até a hora do almoço, porque ele também tem vergonha de perguntar onde é, quem é fulano, quem é ciclano, aquela coisa toda. Então, o aplicar pessoas é desenhar a atividade que a pessoa vai realizar na organização. Ou seja, dizer para ele, olha, o seu cargo é este, a sua função é essa, você vai analisar a descrição do cargo, você vai avaliar o desempenho da pessoa. Olha, você vai fazer isso aqui, você vai pegar esse documento, vai grampear, vai bater esse carimbo, vai colocar a data e vai colocar ali naquele lugarzinho para outra pessoa fazer isso. Né? Então, explicar para a pessoa. Direcionar. Dizer, olha,
Não se preocupa, você está aqui para realizar isso aqui. Você vai orientar, você vai acompanhar o desempenho dessa pessoa. Né? Que função você vai exercer, que atividade você vai exercer dentro da empresa. E isso é uma coisa importantíssima dentro da empresa, tá? Para a projeção, para a expectativa também do próprio funcionário que está fazendo aquilo. Quer dizer, ele sabendo o que ele vai fazer, qual é a função, ele sabe onde ele pode chegar. Percebe? Então, isso é importantíssimo para o funcionário dentro da empresa, porque ele sabe o que ele vai fazer, ele tem o caminho, ele sabe qual é a estrada que ele vai trilhar, e, claro, mediante tudo isso, ele se sente motivado. Puxa, eu vou fazer isso aqui, então eu vou fazer assim, ela me explicou assim, mas eu vou fazer assado, porque desta forma eu vou fazer mais rápido. Então, é importante o cara saber o que vai fazer, de que forma ele vai fazer e como ele vai fazer. Tá? Depois vem aquela parte que todos nós gostamos, todos nós adoramos, que é o recompensar pessoas. Puxa vida! Que bacana, trabalhei, suei, fiz, e ninguém me deu um muito obrigado, ninguém falou que bom, olha que importante é o seu trabalho, puxa, você fez de uma forma muito boa e tudo mais. Né? Então, recompensar pessoas é você incentivar as pessoas, satisfazer as necessidades individuais mais elevadas dessa pessoa, tá? Então, você pode recompensar essa pessoa através de uma remuneração, através de um benefício, através de um serviço social, enfim, você tem várias formas, várias maneiras de recompensar essa pessoa. Por exemplo, o que nós estamos vivendo agora, né? Se as empresas não cortarem o nosso salário, por exemplo, é uma motivação, não é uma recompensa, tá? Mas é uma motivação, ok? Poxa, você está na sua casa, tá? Olha, mas não se preocupe, a gente não vai cortar o seu salário, a gente não vai cortar o seu benefício. Então, isso não deixa de ser uma motivação, não é uma recompensa, é uma motivação. Vamos também lembrar que salários, a gente sempre bateu nessa tecla, né? Alguns de vocês concordam, outros não. Mas vamos lembrar sempre que salário não é motivação, não é recompensa, tá? Isso não é recompensa. Isso é uma troca. Ah, você trabalhou bem, então eu vou te remunerar mais porque você está trabalhando bem. A partir do momento que você não trabalha bem, você é cortado. Então, aquilo não é uma, propriamente dito, uma motivação. Tá? Ok? Ok. Depois vem a parte de desenvolver pessoas. O que significa desenvolver pessoas? É você capacitar a pessoa, é você incrementar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. E de que forma você faz isso? Da forma de treinamento, desenvolvimento, gestão do conhecimento, gestão de competência, uma educação corporativa, uma gestão de mudança, desenvolvimento de carreira, enfim, tudo aquilo que você puder colocar para o seu colaborador, tá? Que você possa capacitá-lo, onde você possa incrementar um conhecimento a mais, você está desenvolvendo pessoas. Onde as empresas pecam? As empresas pecam que ela contrata o funcionário e depois ela não desenvolve esse funcionário. Consequentemente, ela não desenvolvendo esse funcionário não tem uma motivação, porque fica estagnado. E fala, nossa, a empresa não investe em mim, a empresa não me recompensa, a empresa não me dá um muito obrigado, não vê o que eu estou fazendo, não liga para aquilo que eu estou fazendo. Então, infelizmente, o funcionário ele fica ali estagnado. O que acontece? Ele começa a procurar outros caminhos, outros empregos, ele vai agir de uma outra forma, ele vai procurar um outro caminho onde ele possa ser recompensado. Então, o desenvolver pessoas é importantíssimo dentro da empresa. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo prático, aqui, o que nós estamos fazendo hoje, essa aula virtual. Né? Essa aula, nossa, ela é
presencial, ela não é virtual, né? Embora virtual que eu estou chamando é porque nós estamos falando pela internet, mas está sendo uma aula ao vivo, okay? Mas ela é uma aula presencial. Então, nós tivemos, num curto espaço de tempo, um treinamento para que nós pudéssemos hoje colocar esse treinamento em prática. Então, a empresa, o que ela fez? Ela fez aqui um desenvolvimento nas pessoas. Nós tivemos vários treinamentos durante os dias, tá? Basicamente, nós estamos trabalhando mais em casa do que se estivéssemos na faculdade. Por quê? Porque nós estamos precisando nos adequar do dia para a noite. Nós tivemos uma mudança radical em tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, a gente precisa se adequar a tudo isso. Para que eu possa fazer isso, eu preciso de treinamento, eu preciso de subsídio, eu preciso de capacitação. Então, essa capacitação que a empresa dá, nós precisamos entender também que é das duas pontas, tanto da empresa como também do seu colaborador. Tá? A empresa disponibiliza, mas o colaborador também precisa ter a capacidade de absorver tudo isso, de aceitar tudo isso. Tá? Tem os dois lados também. Você, muitas vezes, a empresa ela oferece capacitação ao seu funcionário, mas ela também barra no funcionário querer ser capacitado também. Por incrível que pareça, acontece isso, né? A empresa está oferecendo um curso, aí o funcionário, mas um curso, nossa, eu vou ficar lá sentado 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Alguém esboçou alguma coisa, quer falar alguma coisa? Não, muitos funcionários falam, curso de novo, eu sei que eu não vai mudar nada, é uma coisa que nem todos gostam. Exatamente. Vamos pegar um exemplo prático aqui também, tá? Às vezes as palestras na faculdade também é uma capacitação, tá? É uma coisa diferente. Aí o aluno fala, mas eu vou perder aula para ir para a palestra e tal. Eu preciso ver esse lado também da importância da capacitação. A capacitação também do aluno não se dá só através das aulas, mas ela vai se dar também algumas atividades essas curriculares, que são, por exemplo, as palestras, tá? Aí, traçando esse paralelo para dentro da empresa, também é dessa forma, né? A capacitação dele também se dá através de cursos, essas curriculares, dentro da empresa, fora da empresa, virtualmente, enfim, por uma série de coisas, tá? Mas, por incrível que pareça, a gente se esbarra nisso também. Aí vem uma outra coisa super importante também, né? Que é o manter as pessoas. Ou seja, criar condições ambientais e também psicológicas satisfatórias para as atividades, né? Então, a administração da cultura e do clima organizacional, a higiene, a segurança do trabalho, a qualidade de vida e também relações sindicais são fatores primordiais para manter as pessoas dentro das empresas, tá? Então, nós podemos ter aí uma dificuldade muito grande, tá? Para manter essas pessoas dentro da empresa. E é importante nós mantermos as pessoas dentro da empresa, porque se você perde aquele colaborador, você está perdendo aí uma série de coisas que você fez. Você investiu naquele funcionário. Quando você contratou esse funcionário, você teve um custo nessa contratação, nesse recrutamento, nessa seleção, na aplicação das pessoas, em desenvolver essa pessoa, em recompensar essa pessoa. Então, você teve aí um custo. Então, você não pode deixar essa pessoa, esse seu colaborador, esse seu capital intelectual importante, ir embora. Você precisa reter esse talento. Tá? Então, tudo isso, você precisa ter um acompanhamento. Você precisa continuar com essa pessoa da empresa. Tá? Por fim, nós temos aí o monitorar pessoas. Como saber o que são e o que fazem essas pessoas dentro da organização. Tá? Então, para que eu possa manter essas pessoas, monitorar essas pessoas, melhor dizendo, eu preciso ter um banco de dados, eu preciso ter um sistema de informação, eu preciso ter um controle, eu preciso ter uma responsabilidade social em cima de tudo isso. Tá?
Então, quando eu falo de monitorar pessoas, eu preciso acompanhar essa pessoa, eu preciso controlar a atividade dessas pessoas e verificar os resultados. Então, veja bem, quando nós falamos aqui de controlar essa pessoa, de monitorar essa pessoa, não é aquele jeito carrasco, digamos assim, de quartel, de monitorar essa pessoa, de controlar essa pessoa, né? Você vai controlar essa pessoa, mas você vai verificar através de índices, através de resultados, como aquela pessoa está trabalhando, né? Como aquela pessoa está desenvolvendo o seu trabalho. Então, você tem ali, através de um subsistema, você tem elementos que são fornecidos, você tem dados, você tem informação, para um processo de decisão, de acordo com a sua necessidade e estratégia organizacional. Então, por exemplo, vamos pegar eu como professor, tá? Dentro da instituição, tudo aquilo que nós fazemos, nós somos medidos. Se eu postei aula, se eu dei aula, se eu preenchi o diário de classe, se eu acessei o meu AVA, se eu acessei o AVA de vocês, se eu cobrei vocês no desafio nota máxima, se eu acessei o desafio nota máxima, enfim, tudo aquilo que vocês fazem, nós, professores, monitoramos. E a empresa, e consequentemente, a instituição, ela nos monitora. Tá? Mas por que ela faz isso? Ela não está monitorando com aquela visão de cobrança, ele não fez, esse funcionário não é bom, vamos tirar, vamos colocar um outro, por que você só entrou essa hora, você tinha que entrar aquela hora, e não sei o quê. Não é por causa disso, mas é para fins de que tudo possa estar correndo de uma forma correta, tá? Dentro de um determinado padrão, porque dentro deste padrão é que a gente vai conseguir atingir a nossa excelência. Entende? Então, desta forma, é que as empresas também monitoram os seus funcionários, para chegar nos seus resultados, né? Para chegar em tudo aquilo que tem que ser feito, de que maneira tudo isso tem que ser feito. Ok? Alguma pergunta aqui, algum questionamento? Não. Só uma pergunta, no caso, então, os subsistemas são esses 3 ícones, vamos dizer assim. Oi, não entendi tua pergunta, Janaína. Que você estava. Agora você explicou subsistema, então são esses 6 ícones. Isso é padrão, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Tá? Não é questão de ser padrão. Você pode ter outros subsistemas dentro das empresas, tá? Mas basicamente se resumem nesses que nós falamos aqui. Você pode ver de uma outra forma, de uma forma diferente dentro de uma outra empresa, tá? Mas basicamente é isso. Os subsistemas de recursos humanos, ele vai, falando agora bem genericamente, da contratação dessa pessoa, da inclusão dessa pessoa dentro da empresa, tá? De você recompensar essa pessoa por tudo aquilo que ela está fazendo, através de benefícios, tá? Sempre batendo naquela tecla que salário, hora extra, por exemplo, não é uma recompensa, tá? É uma troca por alguma coisa que você está fazendo a mais, tá? Recompensa que você recebe simplesmente por estar fazendo o trivial, a expectativa, atendendo a expectativa, tá? Isso é o trivial. Recompensa aquilo que você faz a mais, tá? A ter você dentro da empresa e monitorar tudo aquilo que você está fazendo, tá? Então, os subsistemas de RH, basicamente, são esses, ok? Você pode ter uma variação dentro da empresa, mas que não vai fugir disso. Está dentro desse padrão. Você pode ver com outro nome, de um outro jeito, de uma outra forma, tá? De repente, um subsistema está dentro de um outro, tá? Mas, basicamente, é em cima disso aí. Tudo bem? Tudo bom. Podemos continuar? Sim. Apesar de que nós temos só mais 4 minutinhos,
E realmente eu vou ter que encerrar dentro desses 4 minutinhos, porque eu já recebi um comunicado aqui que a gente tem uma reunião logo após a aula. Então, a gente vai ter que parar mesmo dentro do nosso horário aqui, tá? A gente não vai poder seguir adiante, mas aí na semana que vem, a gente vai falar sobre os outros 2 capítulos, que é a seção 1.3, que é... Deixa eu pegar aqui. Ué, sumiu. Seção 1.3, então? Ah, tá aqui. Fundamentos de um plano de consultoria em recursos humanos. A seção 1.3. Fundamentos de um plano de consultoria em recursos humanos. Oi. Ok? Ok. E a seção 1.4, se não me falha a memória, sobre ética na consultoria e na auditoria, tá bom? De fato, essa aula ela vai ser encerrada agora às 9h15, porque eu tinha programado para ela encerrar às 9h15, tá? Tá dentro da programação, ok? Então, ela vai realmente, se a gente não encerrar agora, quando der 9h15, ela vai cair, tá? Vocês não se assustem, tá bom? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Não, só isso mesmo. Tá, então, assim, essa aula vai estar disponibilizada lá na aula 1.4, na sessão 1.4, mesmo a gente não ter chegado até lá, tá? Mas ela vai estar disponibilizada lá. Depois, a semana que vem, quando nós fizermos a nossa aula, eu também vou disponibilizá-la lá, tá? Um aviso aqui muito importante para vocês, tá? Primeira coisa, não deixem de acessar as aulas. Continuem acessando as aulas, fazendo as atividades que vocês têm que fazer, tá? Vai adiantando, no livro de vocês, no final de cada capítulo, tem 3 questões. Respondam essas questões. Lá na frente eu vou pedir para vocês me enviarem isso, tá? No final de cada capítulo, tem 3 questões. Respondam essas questões e guardam com vocês. Depois eu vou pedir isso para vocês me enviarem. Desafio nota máxima. Continuem acessando o desafio de vocês. Tudo bem? Alguma pergunta? Porque vai encerrar e eu preciso parar a gravação. Não. Ninguém? Não. Então tá bom, gente. Nos vemos amanhã. Na aula de desenvolvimento de pessoas, no mesmo horário. Tá bom? Tá, ok. Então tá bom. Tchau, Um bom ótimo dia dia. para vocês. Tchau, tchau. Para vocês também. Vocês. Tchau. Até mais. Até mais.